muito bem na relação entre as pautas gerais e pautas específicas. Os caras tinham uma leitura que era militante, algumas organizações, os caras tinham uma cara de leitura teórica fenomenal. Os caras liam de tudo, sabe? Tinham também um nível de debate que hoje a gente não tem nas universidades. Discutiam tudo. Eu, na minha dissertação, tratei muito disso, a questão da movimento estudantil e a realidade nacional brasileira. Os jovens, as pessoas que militavam, eram, de fato, grandes analistas da questão social e eram grandes divulgadores de ideias, de fomentação, aliás, grandes fomentadores de debates e de difusão de ideias. Porque eles tinham capacidade de mobilização, uma capacidade de discussão tão grande que hoje a gente fica, é raro a gente ver um momento onde o movimento estudantil está debatendo, mesmo com temas divergentes, com temas polêmicos, porque há uma característica hoje que você não consegue juntar os jovens que estão no movimento estudantil numa mesma sala. Não, o jovem do PCdoB está ali, tem o pessoal do PCR, tem outro do outro canto, os caras não se juntam, não. Essa questão dos partidos para que no movimento estudantil. E também, você mesmo falou, aí até porque aqui os jovens de hoje são muito perdidos. E aí a gente tem explicado no projeto essa questão de por que resgatar a memória da época da ditadura, da juventude da ditadura, para esses jovens de hoje. Será que essa fragmentação que a gente tem que quebrar agora, essa questão do individualismo que veio do liberalismo, e aí a gente tenta resgatar a memória exatamente para isso, para que os jovens não espécie, né? Ele não fique afastado, se é esse o propósito, não precisa de partido para isso. E aí você pode se unir, você pode lutar. E é essa questão da herança que vários autores, vários foram entrevistados no Protásio, colocaram que essa questão da herança da luta, que fica como se fosse um imaginário hoje em dia, mais assim, a questão da valorização, que se torna um pouco mais importante, que vem deixando cada vez mais a juventude fragmentada. E não vem colocando no coragem não. Maria Souza coloca que é a questão do elo, da juventude com elo, com a vida adulta. Então hoje é mais uma questão de juventude, mas para aproveitar, de divertimento, porque ele ainda não fala, não é importante só de ele lembrando. E essa questão da luta vem, você vai falando. Porque não quer romantizar a história. Os caras eram bons, os que estão fazendo hoje são ruins. São contextos diferentes. A gente só quer falar, olha, aprenda com esses caras que eles têm muito para ensinar. A gente só quer dizer isso. Entra com relação ao assunto, mas a princípio quero você ficar com a sua colocação, né? Sua explicação e também, assim, eu acredito que a sociedade de hoje, né, os jovens atuais, eles deveriam
Outra coisa da também, democratização do acesso à universidade. Hoje, menos 14% apenas dos jovens da universidade é um avanço, na época é 1%. É uma bandeira, algumas bandeiras clássicas ainda se mantêm e que cabe às gerações futuras, cada um no seu momento, no seu espaço, dar sua contribuição, porque não vai falar. Não, eu ia colocar na fala da galera que a questão do conhecimento, eu acredito que o povo a galera de história pode concordar comigo, que quando você chega na universidade, você tem uma total quebra do que você aprendeu no ensino médio sobre história. Então você faz, peraí, finalmente o que aconteceu aqui, e acredito que o povo de história teve esse choque, e as pessoas também. E para mim foi um choque, porque quando você estuda no ensino médio, você tem uma visão nada crítica da história. E eu acredito que isso continua sendo uma arma. Os livros não são inflexíveis para a gente. Continuam sendo uma arma para que a gente esteja fragmentado, exatamente a falta de conhecimento. Porque se você tiver conhecimento das causas da ditadura, da democracia neoliberal, de toda a questão que veio carregar a democracia, você vai ver que é o que acontece hoje, né? A questão da pobreza, desigualdade, entre outros. É consequência daquela época. Daí você começa a imaginar o que pode ser feito, a problemática que pode ser realizada. E aí eu acredito que essa questão do conhecimento é muito importante. Então você tem um choque. E aí assim, quando a gente sai da universidade, fica a questão, eu tenho que levar isso para a população. Porque muitas pessoas não têm conhecimento. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que o Brasil fica fragmentado. Nós vamos ver uma política fragmentada, as pessoas se afastam da política, não se identificam com a política. Toda uma questão. E os jovens também, né? Eles ficam totalmente afastados da política. Só uma complementação depois disso. Por que a história da ditadura ficou anos e anos escondida da população? Por que os arquivos não foram abertos? Por que a anistia parou todo o processo ali em 79, 80? Então, vamos ficar por isso mesmo. E quando aqueles debates no Congresso, eu vi o debate da Comissão da Verdade na TV Câmara. Aí alguns parlamentares falaram, gente, as feridas já foram cicatrizadas, não tem mais o que mexer nisso não, vamos parar. Não tem que ir Comissão de Verdade, não tem que resgatar nada, acabou. O Bolsonaro, na placa do gabinete dele, tem: quem gosta de osso é cachorro, quem caça osso é cachorro. Ele se referindo aos restos mortais dos mortos, né? Dos desaparecidos. Com certeza não pode. Então, a gente não vai avançar se a gente não resgatar isso. A gente não passar isso a história da ditadura. Aí a quem interessa responder isso? Aos grandes jornais que contribuíram com a ditadura, as setores da igreja que aplaudiam a ditadura, a determinados intelectuais que lambiam os coturnos dos militares. Quem interessa, né? Mas é isso. Nosso companheiro ali. Desculpa pelo cortar. Você comentou um pouco da fala. Qual é a relação do governo militar com a Igreja Católica? Era uma relação pacífica, que havia uma tensão, e como era visto a cúpula católica pelo governo militar, já que alguns membros da Igreja tentaram enfrentar de maneira direta ou indireta o governo. Olha, tem várias etapas. Várias áreas da Igreja Católica apoiaram de imediato o 64. Qual a grande justificativa deles? Combater o comunismo. Comunismo e religião nunca deram muito certo. Então havia esse medo, as marchas pela família, por Deus, pela liberdade, onde vamos falar a igreja